Olá professor, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal da The Blue para mais esse subsídio da lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Nós estamos iniciando mais uma lição, na verdade esta é a segunda lição desse trimestre e a lição é Milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E hoje nós estamos na lição 2 e o tema da nossa lição é o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Esse é o nosso tema e o texto ele está ali embaixo também. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Esse é o texto do dia e eu gosto também de ressaltar sempre a síntese, ou seja, a síntese seria um super resumo do que vai ser tratado nessa lição. A síntese diz assim: os milagres realizados por Jesus manifestavam a chegada do reino de Deus. É muito importante nesta lição você recapitular um pouco da lição passada, porque como nós estamos falando dos propósitos do ministério, os propósitos dos milagres no ministério de Jesus, é preciso relembrar da lição passada de número 1, que é o que é milagre. Então, aborde um pouco esse tema com os seus alunos e a resposta para o que é milagre, segundo a lição anterior, é o seguinte: milagres são intervenções poderosas de Deus para socorrer-nos em momentos de aflição. Então, essa foi a conclusão da lição anterior. Claro que a lição foi muito mais abrangente do que isso, mas é importante dar uma recapitulada nesse tema do o que é milagre para entender os propósitos dos milagres no ministério de Jesus. Tá ok? A lição ela vai trazer os objetivos. É sempre importante você estar colocando os objetivos como algo que você precisa alcançar a cada etapa que você vai passando dentro da sua lição. Os 3 objetivos são esses. O primeiro é historiar a expectativa judaica em relação à questão messiânica. Então você vai trazer um breve contexto histórico, isso já na primeira parte. Na segunda parte da lição você vai ressaltar os paradoxos da vinda do reino de Deus. E na terceira parte da lição, que é no caso a parte 3, ela vai dizer assim, ó, explicar a conexão do ministério de Jesus com o reino de Deus. Então, nós sempre estaremos falando em qual parte nós estamos na lição, tá ok? Uma introdução à nossa lição, que o objetivo, a resposta, se nós fôssemos colocar esse tema como uma pergunta, seria quais são os propósitos dos milagres do ministério de Jesus? E uma resposta numa introdução seria manifestar o reino de Deus. Esse é o tema central desta lição. Então, você já pode caminhar durante todo o seu período de aula dentro desse contexto, que o objetivo dos milagres de Jesus, na verdade, toda a caminhada de Cristo na Terra foi esse, manifestar o reino de Deus. Então, dentro da lição, além de nós explanarmos sobre isso, que Cristo veio para manifestar o reino de Deus, nós vamos colocar a diferença do reino do mundo, o reino material dessa terra, versus o reino de Deus. E nós vamos trabalhar, eu gosto muito desse versículo de Romanos 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tá ok? Então, essa é a introdução à nossa lição e esse seria o objetivo final da lição, é que os milagres de Jesus tinham como prioridade manifestar o reino de Deus na Terra. Tá ok? A orientação pedagógica da lição, ela traz uma ideia de compartilhar alguns milagres. Ela dá a ideia aqui de você conseguir Mensageiros da Paz, que é um jornal da Assembleia de Deus, que a CPAD lança mensalmente. Mas você pode, se você não tem acesso na sua cidade, você pode estar entrando na internet e ver alguns
alguns milagres, alguns testemunhos de missionários, sempre tem coisas muito bacanas ali. Ou melhor do que isso, a lição pede para trazer algo do jornal. Eu daria a ideia para você de você compartilhar entre os alunos, entre os seus alunos, algum testemunho de milagre que aconteceu na vida dele ou na vida de alguém. Eu acho que é interessante esse momento de você compartilhar, que você vai trazer para a realidade local, para a realidade dos seus alunos, essa questão de milagres. Não só é importante frisar que é um milagre, que foi algo sobrenatural, que realmente um milagre, né? Mas é importante entender para qual motivo esse milagre ocorreu. E é sempre importante isso. O milagre, o objetivo primeiro do milagre não é a satisfação da pessoa que está recebendo o milagre, embora isso vá acontecer. Mas o objetivo primordial no milagre é que o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome de Jesus seja glorificado. Então, sempre traga para essa ideia. O seu aluno vai estar lá falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e hoje a pessoa está bem, está curada, Deus livrou ela da morte, enfim, vai explicar o milagre. Mas sempre feche, exaltando o nome do Senhor. Amém. Esse milagre foi para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através da pessoa que recebeu o milagre. Isso é muito importante. Isso também faz parte do reino dos céus. Uma introdução à nossa lição. Nós precisamos entender o que está falando no nosso tema aqui, que é Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 24. Tá? Leia toda essa parte com seus alunos, já está ali na página 12, o texto bíblico, Lucas 4, versículo 14 a 24, leia com eles toda essa parte, mas eu gostaria de enfocar, de ressaltar aqui o versículo 18, tá? O versículo 18, que diz assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui, Jesus Cristo, ele abriu o livro, e isso aqui era uma profecia ao seu respeito. E eu gostaria de enfatizar algumas palavras que estão ali no versículo 18 e o versículo 19. Então, ele cumpriu a profecia que incluía evangelizar, curar, pregar, restaurar, libertar e anunciar. Tá? São 6 palavrinhas que estavam inclusas nesses 2 versículos e que era a profecia a respeito da chegada do Messias, do Salvador. Então é interessante frisar que Cristo não veio apenas curar, Cristo não veio apenas operar milagres, mas ele também veio evangelizar, trazer boas novas de salvação. Ele veio pregar a respeito do reino de Cristo, ao reino vindouro, né? A restaurar, a trazer libertação, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, são palavrinhas que é importante ressaltar. Então, essa seria a introdução. Entrando no primeiro ponto da sua lição ali, que diz, o tema é expectativa judaica. A expectativa judaica, e o subtítulo diz assim, o chamado de Abraão e o povo da promessa. Eu fiz 3 sínteses a respeito de cada um desses subtemas. O primeiro subtema eu coloquei assim, Abraão é chamado a ser uma fonte de bênção às próximas gerações. Essa é a síntese do ponto 1. À primeira vista da lição, você fica pensando, poxa, a gente está falando sobre os milagres de Jesus. Por que nós estamos voltando lá em Abraão? Nós vamos entender a partir do ponto 2, que é a vinda do reino de Deus, nós vamos conseguir entender que Cristo ele está cumprindo a promessa que foi feita lá em Abraão. E por isso, lembra, voltando lá para os nossos objetivos, nosso primeiro objetivo é historiar, tá? Então é por isso que parece que é um pouco desconexo, tá? Mas só que enfatize isso muito com os seus alunos,
porque parece que o tema parece que nós vamos sair do tema, mas não, nós estamos historiando. Por exemplo, nós estamos falando da expectativa judaica em relação à questão messiânica. Então tudo começa com Abraão, tudo começa com a promessa feita a Abraão. E Abraão é chamado a ser uma fonte de bênção às próximas gerações. Então Cristo também estava cumprindo o chamado que é feito a Abraão. Essa é a síntese de que aquilo que Abraão foi chamado para fazer, Cristo continuou abençoando. A Bíblia diz que em ti será bendita todas as famílias da terra. É Deus falando a Abraão. Então, desculpa. Então, essa parte enfatiza essa questão de que Cristo estava cumprindo também a promessa feita a Abraão de sendo bênção para toda a terra. O ponto 2 fala do propósito de Israel. E eu coloquei ali que Israel não é levantada para subjugar as demais nações. Daí eu já vou ler com vocês Êxodo 19, versículo 5. Porque ali revela o propósito de Israel, ou seja, ele deveria ser um reino sacerdotal. Êxodo 19, versículo 5 diz assim: Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E olha só, essa parte que é importante. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus estava chamando Israel para ser um reino sacerdotal. Ou seja, a partir de Israel, as demais nações seriam abençoadas, seriam levantadas também para honrar o nome do Senhor. Tá? Esse foi o propósito de Israel. O ponto 3, ele já vai colocar como o fracasso de Israel em representar Deus e a expectativa judaica, certo? Ou seja, Deus trouxe Israel para um propósito, porém Israel fracassou nesse propósito na questão de ser um reino sacerdotal. Eles se desviaram do propósito original e se tornaram nacionalistas e passaram a crer e esperar por um Messias libertador e revolucionário. Então a ideia deles não era mais abençoar as nações. Como a história de Israel, por diversas vezes, eles foram subjugados por outras nações, por outras culturas, e agora, no tempo de Cristo, eles estavam sendo subjugados por Roma, Roma estava sob eles, então eles estavam esperando um revolucionário, um Che Guevara, alguém que fosse chegar e fosse mudar todo o contexto político, o contexto econômico, então iria se levantar mais uma vez uma nação forte, uma nação soberana sobre as demais nações. Então eles fracassaram nessa questão, porque eles não estavam mais servindo de bênçãos para outras nações. Pelo contrário, eles estavam querendo subjugar e, assim como eles eram tratados pelas outras nações, eles gostariam de repetir a mesma coisa. Tanto é que eles esperavam por um libertador que viesse com seu exército, que viesse de uma maneira transformar o contexto político que Israel, no caso, os judeus, se encontravam no período de Jesus Cristo. Ok? Então, foi isso que nós fizemos no primeiro ponto, que é historiar a expectativa judaica em relação à questão messiânica. Então, no ponto 1 eu coloquei, que são na questão da história eu coloquei duas partes. A primeira, Jesus estava cumprindo o propósito inicial de Israel, que era servir a humanidade. Então, o propósito que Israel não cumpriu, Cristo veio e cumpriu na questão do seu serviço. Segundo, ele frustrou as expectativas de um Messias nacionalista. Nós vamos ver agora no ponto 2, que é a vinda do reino, do reino de Deus, você vai ver que Jesus ele não atendia nem um pouco as expectativas do Messias que o pessoal estava esperando na época. Então, as expectativas deles foram frustradas nesse sentido. Tá ok? Então, essa é a parte histórica da lição. Então, atingimos o primeiro objetivo, trouxemos um panorama geral e rápido dessa primeira parte. A segunda parte fala a vinda do reino de Deus. Ponto 1. O rei que não nasceu no palácio. Tá?
Ele não nasceu em um berço de ouro, nem no palácio, não tinha sequer um quarto, muito menos multidões ovacionando o seu nascimento. Recentemente, nós tivemos o nascimento do... Nós tivemos o nascimento do filho do príncipe Williams e da Kate. E vocês puderam ver que foi transmitido em todos os jornais televisivos, foi feita toda uma cobertura a respeito de qual que seria o nome dessa criança. No fim, o nome dele foi Lois. É o que eu entendo, acho que é isso, é Lois. E foi feito toda uma expectativa, foi criada uma expectativa, foi trago às redes sociais. Poxa, o nascimento. Cristo não teve nada disso. Cristo não teve nada disso. Nasceu numa manjedoura, não havia local para a sua mãe Maria ficar, estavam numa estalagem e não tinha nada a ver com o nascimento de um grande rei, porque ele não tinha um palácio, ele não tinha um quarto e ele não tinha pessoas ovacionando. Quem veio falar a respeito da sua vinda foi João Batista. João Batista, no ponto 2, anuncia a proximidade do reino de Deus. Não houve emissários reais pela terra anunciando um novo período político. João Batista não passava de um homem simples e um tanto quanto exótico. A Bíblia fala que João Batista vivia no deserto, comia gafanhotos e mel. Eu acredito que João Batista não era um bom marqueteiro. Acho que ele não seria a pessoa que hoje um político iria pegar João Batista para representá-lo, falando a respeito das propostas que ele tem, do conceito político. E João Batista é esse homem que veio para quebrar paradigmas. Que ele vem, fala a respeito de um reino vindouro, mas ele não tem marketing nenhum nele. Na verdade, ele em si, ele era muito grosso com as pessoas, né? Raça de víboras, o machado está posto à raiz. Então, você vê que é um cara isolado e esse cara, João Batista, vem para trazer novidades a respeito do reino de Deus, tá? Que viria através de Jesus Cristo. E no ponto 3 da nossa lição, ali, diz: o reino de Deus não é deste mundo. O reino que Cristo apresenta é um reino espiritual que nasce nos corações de quem aceita o Evangelho. Vem totalmente contra a ideia dos nacionalistas, daqueles que queriam uma transformação política, porque eles queriam um reino que viesse com uma monarquia, que viesse com um presidente, que viesse com um rei, que viesse alguém que fosse algo físico. Porém, Cristo vem e diz: não, meu reino, ele fala isso à frente de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não está presente, não é palpável, você não pode tocá-lo. Meu reino é espiritual. Um dia ele se tornará absoluto e físico, mas ainda o reino que eu estou trazendo, Cristo dizendo, ele é espiritual. Então, mais uma vez, ele foi de encontro e veio contra a expectativa que as pessoas tinham. Então, nesse segundo ponto, nós vamos para o nosso segundo objetivo, que está lá no início da lição, que é ressaltar. O primeiro objetivo era historiar, nós já historiamos através de Abraão a história de Israel, e agora nós estamos ressaltando os paradoxos da vinda do reino de Deus. E paradoxo é aquilo que é um contraponto, algo que se difere, algo que vai contra aquilo que eu entendo. Isso que é um paradoxo, entende? E realmente foi um paradoxo, porque eles esperavam um rei, mas só que vem um rei que não tinha cavaleiros, que não tinha coroa, que não tinha um palácio. Ou seja, Jesus não foi o rei que eles esperavam. Jesus não veio da forma que eles esperavam. Ele não chegou com grandes exércitos, ele não nasceu num palácio, ele não nasceu de uma forma toda pomposa. Então, ele não veio da forma que eles esperavam. E ele veio simples, como uma ovelha, como alguém humilde. E terceiro, ele não trouxe o reino que eles esperavam. O reino dele era justiça, era paz, era alegria, era cura, era transformação de vidas. E eles estavam esperando um reino que viesse confrontar o reino romano, o Império Romano. Eles esperavam isso, alguém que viesse trazer para eles a libertação de um jugo que Roma tinha feito sobre eles. Mas não, Cristo veio para nos libertar do pecado, libertar de Satanás.
Então, por isso que é um paradoxo a vinda do reino de Deus, um paradoxo em relação ao que eles estavam esperando. O ponto 3 da nossa lição, ele diz, o ministério de Jesus só pode ser entendido em conexão com o reino de Deus. Esse é o nosso terceiro ponto. No item 1, os sinais concretos da chegada do reino de Deus. Houve outros Messias, é isso que é importante, inclusive, você falar isso para os seus alunos, que houve outros Messias, houve outras pessoas que falavam que era o prometido, tá? Houve outras pessoas antes de Cristo e houve pessoas assim depois de Cristo, tá? Antes de Jesus, porém, somente Cristo apresentou sinais de um envio divino, e aí que começa a entrar os milagres de Cristo. Era necessário que houvesse confirmação de um envio divino. E os milagres que Jesus operavam era uma dessa confirmação, que ele viera de Deus. Que Deus havia enviado e ele também era Deus. Então, por isso que coloca ali, os sinais concretos da chegada do reino. Então, perdão, os milagres, ele afirmavam a divindade de Jesus Cristo. Beleza? Segundo ponto, Jesus revela a sua missão, causando escândalo e ira. Tá? Na passagem de Lucas 4, Jesus estava anunciando o que mais tarde seria sua sentença de morte. Então, ali em Lucas 4 que eu estou falando, do versículo 21. Então hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Ou seja, quando ele disse que isso ali estava se cumprindo, o que está escrito no versículo 18 e 19, ele estava falando assim, eu tenho parte na divindade de Deus. Eu também sou Deus. E se teve algo que foi muito decisivo na sua condenação, foi isso. Que os fariseus o julgavam por ele dizer que ele era como Deus e ele era da mesma parte de Deus. Esse ponto, essa parte da lição está vinculado ao contexto histórico. Tá? Porque lá no contexto histórico, as pessoas começam a entender, poxa, não é esse aí o Jesus, aquele que nasceu em Nazaré, aquele que é filho de José, José que é carpinteiro? Porque Jesus havia humanidade em Cristo, ele era 100% homem. Então, como homem, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha uma história de vida, ele tinha os seus vizinhos, ele tinha os seus amigos. E como Deus, ele tinha essa parte espiritual que permitia ele operar milagres e maravilhas. Então, isso é um contraponto da parte, da parte histórica. O ponto 3, o propósito dos milagres de Jesus. Os milagres eram combustível para o transporte do reino de Deus à terra. Então, quando Cristo fazia os milagres, operava os milagres, ele estava trazendo o reino de Deus para a terra, porque o reino de Deus também é alegria através dos milagres, também é cura. E é muito interessante dizer, e que isso era algo que diferenciava Jesus dos demais, porque se Jesus não operasse milagres, tá? Se Jesus não operasse maravilhas, coisas que era impossível de se explicar na época, ele só seria mais um filósofo, ele só seria mais um pregador. O que transforma Cristo em quem Cristo foi além dos milagres, claro, o seu sacrifício, mas os milagres evidenciavam a divindade de Cristo Jesus. E isso era algo a mais para que as pessoas viessem a acreditar na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Apenas aqui no ponto 3 que você vai começar a trabalhar os milagres de Cristo. Até então, você estava falando de por que Cristo veio, a parte histórica, e agora você está explicando a conexão do ministério de Jesus com o reino de Deus. Ou seja, os milagres de Jesus fazem parte do cumprimento da profecia. Porque lá na profecia, ele diz que ele veio para dar vista aos cegos e para curar os oprimidos. Então, os milagres de Cristo fazem parte da profecia que Cristo estava lendo ali, que era do profeta Jeremias, ali em Lucas 4, versículo 14 a 24.
A próxima parte. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vida à vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 18 e 19. Os milagres de Cristo estavam cumprindo esta passagem. Então era de suma importância que houvesse milagres durante o ministério de Jesus Cristo. A conclusão. Você pega na última página, né? A página 16, nós temos a conclusão ali. E, em síntese, eu coloquei assim, que os milagres de Cristo, ele sim aliviava as dores e os sofrimentos. Os milagres de Cristo manifestavam o reino de Deus. E Cristo, através dos milagres, eles faziam uma distinção entre o reino terrestre, os reinos deste mundo, e o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele se concretizava quando o outro era abençoado, quando o outro era transformado, e com a vinda de Cristo na terra para anunciar o ano aceitável de Cristo, do Senhor. Então, meus amigos, que vocês tenham uma ótima lição nesse dia. Que vocês possam estar se preparando, que vocês possam estar orando. E é importante frisar os objetivos principais do milagre de Cristo. Primeiro objetivo principal. Primeiro e principal objetivo é que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso é primordial. É bem verdade que os milagres irão trazer benefícios à pessoa que está recebendo, vai trazer cura, vai trazer transformação, vai trazer alívio. Mas se tudo isso acontecer e o nome do Senhor não for glorificado, esse milagre ele não surtiu o efeito inicial. É bem verdade que os milagres de hoje talvez não são tão comuns como nos tempos de Cristo, mas nós temos que entender que os milagres que Cristo tem operado hoje na vida das pessoas são milagres na área emocional, na área psicológica das pessoas. Nós temos que entender que doenças que eram tão comuns na época de Cristo, hoje a medicina já tem a facilidade de curar. Hoje nós não vemos mais pessoas com lepra, por exemplo. Então a medicina se multiplicou, a medicina melhorou e também isso é um milagre. Eu tenho certeza que isso é Deus proporcionando a nós, seres humanos, a cura através da medicina e não deixa de ser milagre. Quem deu a inteligência aos médicos, quem deu a inteligência ao ser humano foi Deus. Então isso também faz parte do milagre de Cristo. E o milagre principal que Cristo operou na nossa vida foi dando a sua vida lá na cruz do Calvário. E nós tivemos acesso à graça. Ainda que nós não recebamos cura, ainda que a nossa doença permaneça em nosso corpo ou em nossos parentes, nós recebemos o maior milagre que alguém pode receber, que é o perdão dos pecados. Então, é bem verdade que existem pregadores, existem pessoas que evidenciam em excesso os milagres e deixa de lado o maior milagre que Cristo operou lá na cruz do Calvário, que foi nos dar a vida e vida em abundância através da sua graça. Então, termine a sua aula enfatizando isso. Enfatizando. É bem provável que alguns irão se frustrar. E isso faz parte da nossa lição, da parte da conclusão ali, que diz que é possível que pessoas se frustrem por não aceitar a mensagem do reino. Porém, aqueles que aceitarem serão chamados filho de Deus. Procure trabalhar isso nos seus alunos também. É possível que alguns deles, e é possível que você como professor, esteja até frustrado por milagres que você tem pedido a Cristo e Ele não tem realizado. Existe um propósito em todas as coisas. E lembre-se, o maior milagre nós já recebemos na cruz do Calvário. Vamos ficar satisfeitos por isso e ainda que nós estamos orando e não recebemos o milagre, nós continuaremos acreditando nos milagres e continuaremos orando, pedindo o milagre. Que Deus abençoe você, que seja uma ótima aula e nós nos vemos na próxima lição. Deus abençoe.